Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fala Mente Comunicativa. E hoje a gente tem aqui um super mente comunicativa que é o Thiago Godoy, mais conhecido como Papai Financeiro. Já vamos começar por aí, Thiago. Por que Papai Financeiro? Conta pro pessoal. Legal. Poxa, obrigado pelo convite, Letícia. Prazer estar aqui participando do podcast Fala Mente Comunicativa. Gostei do nome. Bom, Papai Financeiro, na verdade, sempre me perguntam isso, né? E acham que eu vou vir com uma história assim muito sofisticada, mas basicamente é muito simples. Eu já trabalho com esse assunto da educação financeira há bastante tempo, há muitos anos. Mas eu comecei na internet tem pouco tempo. Tem 2 anos e meio, sei lá, 3 anos. Logo ali que eu comecei a gravar cursos na XP, e aí o pessoal viu que eu falava bem sobre o assunto e pediu para eu. Cara, por que você não faz um Instagram? Para você divulgar o que você fala e tal. Aí eu comecei a fazer. Eu já tinha um Instagram pessoal, eu não fiz outro, eu mantive aquele, eu só mudei o nome, era meu nome, como eu comecei a falar sobre psicologia do dinheiro, que é um tema que eu estudo há muito tempo, o meu nome virou Psi Financeiro, que era psicologia financeira, não, eu virei Uhum. Psi Financeiro. Mas como eu não sou psicólogo, Letícia, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Cara, vai vir alguém do Conselho Federal de Psicologia, vai vir aqui, vai dizer que eu tô usando psi errado, sei lá, né? Fiquei com aquilo na cabeça. E E achou melhor não aí, arriscar. eu falei, não, vou mudar esse nome, né? Vou achar um outro nome. Porque se eu crescer, né? Eu tô buscando fazer isso para crescer. Então, alguém da psicologia vai vir falar comigo. E aí eu tava com aquilo na cabeça, mas não achava um nome. E aí, foi assim, quando a Isabela descobriu que estava grávida, e a gente Uhum. descobriu que estava grávida, eu fiquei sabendo que eu ia virar pai. E aí eu pensei mais ainda em falar desse assunto finanças para famílias. Independentemente se tem filho ou se não tem filho, se é uma família tradicional ou qualquer tipo de família que a gente, né, possa conceber, toda família são pessoas que Uhum. estão vivendo juntas, dividindo a vida juntas, né? E aí isso me motivou muito, me inspirou muito. Eu comecei a seguir várias pessoas que falavam de paternidade, maternidade. E aí a Isabela foi num evento do Piangers. E ela apresentou o evento, minha esposa apresentou o evento. E aí ela falou, cara, olha esse cara, mandou pra mim. Eu falei, pô, esse cara fala super do que eu me inspiro, paternidade. Eu já estava começando a seguir alguém e eu achei ele brilhante, cara, Piangers. E aí mudei pra papai financeiro. Porque eu falei, cara, Legal. eu sou papai. Ele fala alguma coisa assim, papai é pop, acho que o livro dele é esse. Papai é pop. Eu falei, cara, gostei desse cara, eu vou me inspirar nele também. E aí virei papai financeiro. E aí hoje Uhum. virou uma empresa, eu registrei o nome, a minha empresa chama Papai Financeiro. Virou minha Uhum. missão, E seu posicionamento meu também, né? posicionamento. É. Eu, eu falo muito isso pro pessoal que me acompanha aqui também, Uhum, de você precisa encontrar muitas vezes alguém para você modelar primeiro. uhum. Às vezes a gente fica ali tentando achar o que eu falo, qual que é o meu posicionamento. E foi o que você fez. Você encontrou ali um modelo e falou, nossa, é isso que eu me inspiro. É. E a partir disso você foi criando, né? E é interessante, Letícia, porque é uma coisa também da fase da vida da gente. Porque eu Uhum. já, bom, na educação eu já tô há 15 anos. Se eu contar a época que eu era professor de inglês na época da faculdade, dá mais ainda. Uhum. Eu trabalhei com grandes projetos educacionais, em diversos temas, diabetes, inclusão digital, ensino de tecnologia. Mas na educação financeira mesmo eu caí lá há 10 anos. Fui trabalhar com a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Rodei o país Uhum. com esse assunto, fui estudar, bom, fiz projeto para mulheres de baixa renda no país inteiro, escolas públicas de ensino fundamental, ensino médio, aposentados, grandes projetos com avaliação de impacto, com um rigor metodológico muito importante, o que me fez ficar fã do assunto, realmente me apaixonar pelo tema, porque eu vi o quanto que isso realmente muda a vida das pessoas, sabe? Se a gente conseguiu comprovadamente desenvolver uma metodologia e mudar, impactar, né, as finanças de um grupo de mulheres muito
de muita baixa renda, uma renda muito limitada, eu fui vendo que isso mudava a vida de realmente qualquer pessoa, dependendo da intervenção que você fizesse. E aí eu decidi me aprofundar, né, me especializar ainda mais nesse assunto, fui fazer mestrado, estudei 400 famílias endividadas, entendendo por que uma família de uma renda igual a da outra, uma está endividada e a outra não está, consegue viver bem. Qual que são os gatilhos, quais são as questões que atrapalham uma pessoa e na outra isso não acontece. Então, ainda é meu foco, minha busca, eu tenho estudado muito sobre isso. Mas eu estava falando de fase, né? Assim, eu virei papai financeiro porque eu sou pai agora e eu vou continuar sendo. Então faz parte do meu dia a dia, da minha rotina ser pai. E é um papel, talvez, provavelmente, ou com certeza, o mais importante que eu tenho. O papel de pai, não tem nenhuma outra coisa que vai ser mais importante do que o meu papel de pai. Na minha visão, na minha opinião, entendendo o que eu estou fazendo hoje. É uma descoberta nova. A gente não é educado para ser pai, é educado para ser mãe. A gente se torna, né? Então é uma coisa da gente também buscar ser a nossa melhor versão como profissional, como marido, como amigo, mas principalmente como pai. Então eu estou buscando isso, estou aprendendo sobre isso, faz sentido eu compartilhar isso, esses aprendizados com as pessoas e junto a isso vem a questão financeira, porque ela é uma alavanca, um pilar muito importante na nossa vida. Com certeza. E qual pai ou mãe não tá pensando na parte financeira, Sim. já pensando no futuro dos seus filhos, né? Sim. E você falou duas coisas, assim, que eu queria trazer pro pessoal. Essa questão de educação financeira, né? Educação para ser um bom pai. Tudo isso a gente não aprende. Na escola, por exemplo, a gente tem que ir atrás desses conhecimentos. Assim como a comunicação, a gente não aprende comunicação na escola, né? Sim. Então, a gente tem bastante coisa que a gente aprende na escola que eu acredito que a gente vai rever e vai mudar. É uma mudança gradual. Provavelmente o Brasil, né, vai se desenvolver de uma maneira diferente também, porque a gente tem um atraso aqui mesmo, infelizmente. As escolas públicas, principalmente, vão demorar mais. Espero que não demore tanto. Mas a gente ainda tem um modelo educacional que ele é pautado lá na Revolução Industrial. Se a gente reparar bem, todas as instituições que a gente vive, principalmente ligadas, né, à questão governamental, de origem do Estado, elas vão ter um reflexo nesse modelo. Se você for olhar um hospital é assim, um presídio é assim, uma escola é assim. É um corredor muito grande, com alguém tomando conta desse corredor. Tem salas que você entra e fica lá dentro, sob controle. Eu não entendo sobre hospitais, não sou da área de saúde, não entendo sobre presídios, não sou da área jurídica, mas eu entendo um pouco sobre escola, que é uma área que eu tenho me dedicado há bastante tempo. A escola ela é um lugar de aprendizagem, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de pensamento, reflexão e, mais do que tudo, a crítica. Porque o verdadeiro valor da educação é ensinar a gente a pensar com a nossa própria cabeça. Não é decorar alguma coisa, não é decorar data, decorar tabuada, decorar fórmula, decorar o ciclo de Krebs, decorar... Eu tenho traumas com essas coisas. Pois é, todo mundo tem um pouco, né? A gente aprende a decorar, aprende a repetir padrões. E se você for olhar um bom aluno na escola de hoje, a diferença de um bom aluno para um mau aluno, muitas vezes é a capacidade desse bom aluno de fazer uma boa prova. Porque ele sabe fazer prova. E aí um aluno que não tem, vamos dizer assim, a paciência de ficar sentado ali ouvindo o professor, ou não tem a mesma forma de aprendizagem, né? Porque a gente tem diferentes maneiras de aprender. Se esse aluno não se enquadrar nesse modelo, sentar ali, ficar horas e horas ouvindo o professor, anotando e decorando, ele não vai ir bem na escola. E quantos casos a gente vê de pessoas geniais, empresários. O próprio Albert Einstein foi expulso da escola. Outros tantos ali brilhantes que não se adequaram ao modelo escolar,
não foram bons alunos e estão muito bem. Muitos, na verdade, que vão bem na vida, é até uma ironia, né? Acho que muitos bons alunos devem ficar um pouco chateados, né? Porque Acontece. ver aquele aluno que não ia bem na escola se dando bem na vida, fala, como assim? Ele só ia mal no colégio, né? Porque não é bem, a escola ela é uma parte da educação. Uhum. Ela é para você aprender e para você pensar com a sua própria cabeça. A gente tem que aprender a questionar, aprender a absorver alguma coisa e entender se aquilo faz sentido pra gente ou não. É assim Uhum. com tudo na vida. Se a gente só repete as coisas, a gente é uma massa de manobra. Então, a escola tem que ser revista, esse modelo quadrado educacional de decoreba tem que ser revisto urgentemente, e a gente precisa trazer habilidades. A gente precisa trazer a inteligência emocional, a Uhum. inteligência comunicativa, a gente precisa aprender o relacionamento interpessoal, a empatia está dentro da inteligência emocional, a inteligência para criar coisas, para ser mais criativo, porque a gente é criativo. A gente só exerce pouca criatividade. A gente é Sim. limitado, a gente é tolhido durante a nossa vida, durante a nossa infância. A gente faz uma coisa, alguém vai lá e quer nos botar numa caixinha. Então, aprender a ser criativo, inovar, arriscar, empreender, arriscar, né? Então, ter uma mentalidade de empreender mesmo. Isso independentemente se você vai criar uma empresa ou não. Empreender na tua vida, né? Empreendedorismo não é limitado a você criar uma empresa, um negócio e se tornar o próximo Steve Jobs ou um mega empresário. Não é bem isso. É você ser uma pessoa com a mentalidade empreendedora, de realização. E junto a Uhum. isso vem a questão financeira, porque a gente não aprende a lidar com dinheiro, não adianta a gente lidar bem com nada mais. O dinheiro Sim. vai voltar, ele vai cobrar, ele vai bater na tua porta e vai cobrar o mau cuidado que você está tendo com ele. Com certeza. E eu vejo bastante isso acontecendo com as pessoas, né? O que que você descobriu, então, quando você fez o Uhum. mestrado? Você foi pesquisar. Qual foi a resposta que você chegou da família que é endividada para que não é endividada e tem o mesmo valor, né? Sim, Ganha o mesmo salário. sim. Claro, é um estudo acadêmico, então tem. Aqui a gente está falando de Sim. média estatística, né? Foram 400 pessoas. Na prática, 377 questionários, porque a gente invalidou ali 23 pela maneira que eles foram respondidos, não se enquadrava dentro da pesquisa, né? Então tem todo um rigor científico. Mas tem algumas percepções importantes no que leva uma família que tem uma renda exatamente igual à da outra, essa família está endividada, atrapalhada e essa outra aqui está indo bem. Tirando a parte das externalidades, que é assim, a pessoa teve alguma morte na família, alguém perdeu o emprego, né, a pessoa que tinha renda maior, coisas externas que a gente não tem controle é mais difícil você medir. Então, tirando tudo isso, tem algumas características. Primeiro, tem todo um sistema de crenças que a gente absorve sobre questões em geral e também sobre dinheiro. Então, existem crenças sobre dinheiro, crenças financeiras, que a Uhum. psicologia do dinheiro estuda, que são chamados scripts financeiros, maneiras que a gente lida com o nosso dinheiro. E isso vem da maneira que a gente pensa sobre dinheiro. Então, são crenças de aversão a dinheiro, adoração a dinheiro, status do dinheiro e vigilância do dinheiro. São esses quatro grupos de crenças. Tem muitas crenças dentro de cada Uhum. grupo. O que pode fazer você ter uma visão negativa sobre o dinheiro, uma visão de que aquilo ali não é para você, de que o dinheiro é algo ruim, sujo, que leva a coisas negativas. Então, essa visão negativa do dinheiro é muito presente em muitas pessoas e ela pode ser mais crítica a ponto da pessoa realmente não, de forma inconsciente, não buscar ter uma vida financeira melhor, de forma presente. Ela pode até querer, ela pode até falar sobre isso, mas ela não coloca na prática um movimento consciente para poder sair de um patamar e ir para outro. Então ela acaba ficando dentro de de um ciclo. Então, isso é um eixo, tá? Uhum. Quando a gente fala de adoração ao dinheiro,
também tem um contraponto ruim. Você pode ter, por exemplo, pessoas que pensam que só vão ser felizes se elas tiverem muito dinheiro, ou vão valorizar de forma demasiada a questão financeira, e isso ela coloca um peso desnecessário também, pode prejudicar ela. E aí tem status, que é uma pessoa que também vive muito, e isso leva muito a endividamento, né? A pessoa ela vive uma vida que ela não poderia viver para mostrar para pessoas que muitas vezes não tem nem relevância na vida dela. Então ela fica buscando essa visibilidade, essa aparência, onde na verdade ela não está nem vendo o quanto que ela tem de condição para bancar aquilo. E aí ela entra em endividamento constante. E aqui vem aquela frase bem interessante que eu vi no seu Instagram, que é: ostentação é arrogante e cafona. É. Aí eu falei, puxa, a É. gente vê bastante isso. É uma coisa muito feia essa coisa de ostentar, né? Eu penso muito sobre isso porque cada vez mais eu vejo pessoas fazendo isso. É muito legítimo a pessoa prosperar, é muito bonito a pessoa prosperar financeiramente. Todo mundo pode e deve buscar prosperar, sair de um certo patamar e melhorar. Isso é muito positivo. Mas quando você está trabalhando, mostrando a sua vida para as pessoas e fica vendendo para elas na internet, como a gente vê, essa vida de posses, de bens materiais, é o carro que eu tinha, que eu quero ter, que eu nunca tive, é a minha casa aqui, vem cá ver como é que a minha casa é. Eu acho que isso, assim, tem um mau gosto, assim, de uma forma tão, tão pequeno, né? Porque você está dando valor ao que não é valor certo, sabe? É legal ter coisas, é óbvio que é legal ter coisas, mas você mostrar que a vida ela tá dentro disso, que você tem que ficar mostrando isso, acho que é uma pobreza de espírito muito grande. Eu sempre falo que a educação financeira, ela é liberdade. Ela traz a liberdade, porque se você tem liberdade, você tem uma vida melhor. A gente não consegue ser livre de tudo, a gente vai ter sempre compromissos. A liberdade não é a ausência de compromissos, mas a liberdade é a autonomia de você poder decidir melhor. Se você coloca a tua vida pautada em coisas materiais, você não está sendo livre. Você está colocando prioridades que podem ser muito prejudiciais para você na tua vida, porque você vai ter que buscar aquilo e manter aquilo. Quando você compra uma coisa, você vai ter mais uma coisa dentro da sua mesa para poder lidar, né? Então, é uma dinâmica que eu acredito que é de cada um, é muito individual, é muito difícil você julgar, mas eu vejo, assim, de forma muito arrogante, muito pobre de espírito, a pessoa que está vivendo e conscientemente ostentando uma coisa e criando, na verdade, por que eu acho isso? Porque eu vejo que isso cria, na verdade, no outro uma sensação de que a vida dele é menor. Tá vendo? Olha como é que a minha vida é maravilhosa, olha como é que a minha Sempre vem vida a comparação também. é a comparação. A pessoa vive e fala assim, olha, isso aqui é a vida que você tem que viver. É a vida incrível, cheia de glamour, com carro importado, com viagens de primeira classe, com lugares paradisíacos. Vem cá ver como é que eu estou vivendo e olha só como é que essa é a minha vida. E aí a pessoa comum que está ali tentando, poxa, ter um carro qualquer ou viajar para a praia nas férias ou qualquer lugar, essa pessoa olha e fala, não, o que eu estou querendo aqui é pouco. Eu tenho que querer isso que esse cara está falando aqui, que é tudo isso daqui. E eu tenho certeza, podem vir todos os caras que falem quantos desses milhões de seguidores que seguem essas pessoas que conseguem chegar nesse lugar. Nenhum. Ou um, ou dois, ou três. Então você está em detrimento de, obviamente, ganhar dinheiro com isso, porque é o que, na verdade, a pessoa faz, né? Ela quer vender curso, ela quer vender esse sonho. Em detrimento disso, ela está frustrando milhões de pessoas. Então eu acho que é um desserviço muito grande. Não é isso educação financeira para mim, não é isso prosperidade para mim. Prosperidade é você estar bem. Bem com você mesmo, com a sua família, alcançando as coisas que você quer e indo um degrau de cada vez.
Se você tá pegando um ônibus e você fica sonhando em ter uma Ferrari, calma, cara. Tem vários passos que você precisa chegar para você chegar, se é o caso a Ferrari. Talvez quando você comece a ver o preço que você tem que pagar também para algumas coisas, você desista disso, né? E você vê que o equilíbrio é mais importante. A saúde mental é muito importante. O tempo com a família é muito importante. Então, acho que tem muita coisa aí na internet que a gente está vendo que eu acabo criticando porque é meu papel como educador, meu papel como pai, e eu falo como se fosse para minha filha, né? Para essas pessoas que estão às vezes angustiadas, infelizmente angustiadas de estarem vivendo essa massa de pessoas que estão aí dizendo que a vida é você viajar na primeira classe. Calma, vai de ônibus, vai na classe econômica, vai feliz. O que importa é você aproveitar o momento com quem você ama. Se você tiver que trabalhar o dia inteiro, o fim de semana inteiro, sem ver tua família para conseguir alguma coisa material, você não tá vivendo. Uhum. Você tá correndo atrás de um vazio muito grande, na minha opinião, na minha visão. Mas esse é um ótimo tema, porque eu falo que as pessoas que vêm trabalhar comigo, essa questão da voz, da comunicação, você sabe, palestrantes, Uhum, eu falo muito que a gente tem que se bancar, né, no que a gente faz, como a gente fala. uhum, E às vezes vem muito essa dúvida, né? uhum. Mas será que eu tenho que começar então a mostrar um pouco mais aqui do É, que eu tenho, que eu conquistei? uhum. E eu falo, gente, uma coisa é quando você posta ali no Instagram, você tá brincando com a sua família e tá mostrando a sua sala. Uhum. Outra coisa é quando você faz isso de forma proposital, Sim, porque as pessoas claro. percebem essa autenticidade ou não na comunicação. Sim, acho que não tem problema você estar ali na tua casa poxa, todo mundo vê que você tem uma casa legal, ótimo. Eu tiro foto dentro de casa. Uhum. Acho que não é esse o ponto, de forma alguma. Até Então, é só pra claro, falar, claro. trazer aqui. Eu acho que tem uma coisa assim que é o que você está vendendo para o outro. Porque a gente está vendendo uma mensagem quando a gente fala, a gente se comunica, a gente está vendendo uma mensagem. O que eu acho que é ruim, prejudicial, é você vender essa mensagem de que, olha, me segue aqui que você vai ficar multimilionário. Que tem muita gente fazendo isso. Em vários campos aí. Fique milionário. Essa palavra, inclusive, ela é muito forte, né? As pessoas falam Afinal, assim, fique milionário, se torne milionário, seja rico, não seja mais pobre, o que é ser um né? milionário, né? Se você olhar na regra, você tem R$ 1 milhão de alguma maneira, né? Então, Investidos. lá, aqui em São Paulo, um apartamento, dependendo, vai custar muito mais que isso. Mas acho que o ponto não é se você apegar a esse volume financeiro, né? Não, 1 milhão, milionário, ou milhões, você é multimilionário. Acho que você pode querer ser milionário, com certeza. É muito justo você querer ser. Como eu falo para crianças, eu acho assim que, né, falo para pais, na verdade, né? Não falo para crianças, falo para pais. Mas como esses pais vão acabar refletindo essa visão nas crianças, eu sempre penso no que uma criança estaria ouvindo sobre isso, sabe? E eu vi recentemente um dado muito triste, que é o seguinte: 75% das crianças nos Estados Unidos, quando você pergunta para elas o que ela quer ser quando crescer, ela responde rica. Então você chegava para uma criança e fala assim com ela: o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser rica. 75% das crianças é um pouco preocupante na minha visão, porque na minha época, Ela quando eu precisa era criança. pensar como ela vai ser rica, não? Exato! Porque quando eu era criança, a gente perguntava, né, o que você quer ser quando crescer? Você falava astronauta, bombeiro, quero ser jogador de futebol. Uhum. Eu até falei outro dia que tinha uma amiga uma amiga de colégio que ela sempre falava que queria ser arqueóloga. Ela sempre falava isso, eu quero ser arqueóloga. Eu achava chique, nossa, que legal, quer ser arqueóloga, né? Uhum. E eu até Interessante isso, buscava o que era diferente. ser arqueólogo, é. E eu sempre via isso, assim, o que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta muito importante. E uma criança, ela não pode falar que ela quer ser rica, cara. Porque ela tem que sonhar muito ainda para ela pensar nessa coisa do dinheiro, de ser milionário. A criança, ela tem que sonhar, porque o trabalho, ela é uma atividade muito mais importante do que o dinheiro que ele dá pra gente.
trabalho é, de fato, o nosso papel, um dos mais importantes papéis que a gente tem na sociedade. A gente está contribuindo para o todo. Se a gente está criando crianças para serem ricas, cara, a gente está errando. A gente está falhando. Porque a criança ela tem que pensar o seguinte: eu vou ter uma profissão, eu vou exercer um papel na sociedade. Pode ser qualquer profissão. O dinheiro é uma consequência desse papel que eu vou exercer na sociedade. Se eu fizer bem feito o que eu faço, se eu me entregar para esse trabalho, e se eu estiver sendo realizada nesse trabalho, consequentemente eu vou ser bem remunerado por isso. Essa é a mentalidade. Você buscar desenvolver uma criança, um jovem, para que ela olhe para o mundo do trabalho e para o mundo financeiro também como algo positivo. Criar uma criança para ter uma visão positiva sobre o trabalho e as finanças não é ensinar ela a querer ser rica. Ela pode ter ambição, querer crescer, querer... Isso é muito saudável, mas a palavra vou ser rico, vou ser milionário, quando eu crescer, eu acho que a gente está aí levando uma criança a pensar num materialismo que não é para ela pensar com 10 anos de idade, com 6, 7, 8, 10 anos de idade. A criança tem que querer coisas muito mais nobres do que isso. E quando eu vejo essa pesquisa, 75% das crianças nos Estados Unidos querem ser ricas, me preocupa. Acho que a gente tem que falar coisas mais importantes para essas crianças. Com certeza. É. E aí, é legal ver esse seu caminho, né? Por exemplo, eu conheço muita gente que fala de finanças, mas traz muito essa questão do dinheiro. E você vem e traz de uma forma totalmente diferente. E isso que eu digo para as pessoas que é posicionamento autêntico, né? Eu falo, para você ter uma mentalidade comunicativa, você tem que saber o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar, sem perder a minha essência. Né? Não é ficar decorando regras, é realmente conseguir comunicar isso. Para você, como foi vencer essas barreiras da comunicação, começar a se posicionar, postar vídeo no Instagram? Legal, boa pergunta, viu? Para quem está ouvindo aqui também, né? É um processo. A gente às vezes olha uma pessoa e fala, nossa, caramba, né? A pessoa está fazendo, eu queria estar fazendo assim também, como ela. E eu me inspiro em muitas pessoas. E claro, quero avançar muito nessa parte de comunicação. Mas como eu já estou há algum tempo fazendo isso, eu já tenho melhorado, né, bastante nesses últimos anos. Mas eu olho pela seguinte maneira, Letícia, que é a seguinte. A comunicação é uma característica, é uma habilidade. Mas o que vai fazer você se abrir não está apenas na comunicação. Vou dar um exemplo. Eu tenho alguns momentos que eu me lembro assim, que foram viradas de chave para mim na minha carreira. E um desses momentos, já tem 12 anos, eu trabalhava num projeto, antes da educação financeira ainda, eu trabalhava num projeto grande de inclusão digital e ensino de tecnologia. A gente tinha projetos no mundo todo e tinha uma grande parceria com a HP, sabe aquela marca de computadores, impressoras, né, até mais hoje em dia. HP, uma grande parceria com a HP, onde a gente ensinava jovens na América Latina e é um projeto bem interessante. E ia acontecer um congresso da HP na China, em Pequim, onde o meu diretor, meu chefe na época, ia apresentar os resultados dessa parceria com a HP do projeto em diversos países da América Latina. Uma semana antes do congresso acontecer, ele vem pra gente, pro time, e fala assim, olha, eu não vou conseguir ir pra China. Tive um problema pessoal, ele contou o problema para nós ali, e eu não vou conseguir ir pra China, a HP já sabe e já está a postos para emitir o bilhete de quem for me substituir. Fazer a troca, porque o bilhete dele já estava emitido, né? Fazer a troca do bilhete para quem for me substituir. E aí era uma equipe grande, mas ali tinha uma pessoa da equipe que era da Inglaterra,
que era originalmente nativa e morou a vida inteira em Londres, estava ali trabalhando com a gente há alguns anos, 2 anos. E aí ele virou para ela e falou assim, olha, você seria a pessoa indicada para me substituir porque você tem realmente um idioma fluente e está a par do projeto também. Era eu e ela que estávamos mais a par desse projeto. E aí eu acho que ela deu uma travada, sim, né? E falou que ela não se sentia preparada para apresentar. Tinham outras pessoas que poderiam substituir, mas ele imediatamente olhou para mim e falou assim: ó, Thiago, você seria então a pessoa indicada, né, para ir apresentar lá. Letícia, eu não sei o que aconteceu, mas eu na mesma hora olhei para ele e falei: claro, conte comigo, estarei lá. Pra você ter uma ideia, tem 12 anos isso, né? Eu já não era um garoto, já tinha 28 anos, né? E eu sempre fui, assim, já era fluente em inglês há muito tempo, porque eu tinha morado fora, eu já era professor de inglês, tinha sido professor de inglês, né? Então, em relação ao idioma, eu não estava preocupado em apresentar, nunca tinha feito uma apresentação num congresso desse jeito em inglês. Uma palestra, né? Que é uma palestra para um monte de gente lá da empresa, um grupo muito grande. Mas eu falei imediatamente sim, e depois eu fiquei com aquela pulga. Eu fiquei assim, cara, por que eu falei sim? Eu vou falar alguma besteira lá. Eu não vão me perguntar alguma coisa que eu não sei. Eu fiquei me sabotando, assim, pensando que eu tinha dito sim no meu instinto, sabe, na minha primeira reação, porque eu queria fazer, eu queria ir lá, eu também queria conhecer a China, né? Por que não? Atravessar o mundo, uma oportunidade para ir para lá de graça, né? Mas eu falei, cara, esse barato vai sair caro, eu vou falar alguma besteira, vou ser demitido. Sabe aquela coisa que você fica com aquela pulga atrás da orelha? E aí, assim, a vantagem é que eu me preparei pra caramba. Eu tinha uma semana, foi uma correria, porque tinha que emitir visto pra ir pra China, não sei se é assim ainda. Fui lá no consulado, morava no Rio na época, pra emitir visto e meu passaporte estava para vencer, foi uma loucura, assim. Mas eu me preparei, eu fiquei esses dias seguintes lendo tudo sobre o projeto. Até aprender a falar oi e obrigado em chinês, em mandarim eu aprendi nesses dias para estar lá com tudo pronto, assim, com medo mesmo. Tava com medo de ser demitido, porque era um baita de uma responsabilidade, um projeto muito grande. Bom, para fechar aqui para dizer o que, por quê, né? Isso foi uma virada de chave para minha vida, porque eu foi um voo muito longo que tinha que ir por Dubai. Eu fiquei o dia, assim, 24 horas viajando. Cheguei lá, tinha coisa do fuso, que é, né, 12 horas na frente. Cheguei arrebentado. Era o outro dia que eu ia falar de manhã. Eu tava meio virado na hora da apresentação. Virado, assim. Tava com a cara de zumbi, pra ajudar, cara. né? Pra ajudar tudo, sabe? Zumbi. Eu tava até tremendo, eu lembro direitinho, assim. Meio que tremendo. Eu sei, Letícia, que eu me levantei na minha vez, né? Fui lá apresentar uma plateia ali, todo mundo de terno, todo mundo da HP, o mundo inteiro. Eu, cara, falei, tava o slide também lá, falei, me comuniquei, falei, olha, assim, aqui, assado, assado. Aí né, o chefe de tudo lá me perguntou, isso daqui, legal. Mas super aberto comigo, sabe? Super querendo conhecer. E eu me soltei, eu falei. E aí foi muito rápido. Ele falou assim: poxa, obrigado, parabéns pelo projeto. Próximo. Próximo na fila. E aí eu, caraca, eu sofri pra caramba essa semana inteira pra isso. Eu falei, deu tudo certo. E aí, uma coisa assim que eu aprendi, assim, eu hoje, e desde então, até antes era assim, mas depois disso, tem outras histórias também sobre isso, mas eu digo sim para as coisas, sabe, Letícia? Depois eu dou um jeito de. Mesmo que eu não saiba alguma coisa. Até hoje eu faço assim, cara, tal tema você domina? Eu falo, não, mas qual é que é a apresentação? Tal, então eu vou dominar. Porque eu vou lá e eu sei que eu vou conseguir. Então a coisa da comunicação, eu faço igual palestra. Eu não era palestrante. Hoje eu tenho feito palestras. No começo eu era mais travado, me preocupava muito com slide. Eu ia lá, fazia. Ia lá, fazia. Hoje eu tenho muito mais desenvoltura. Eu vou lá, falo com a pessoa lá embaixo, começo com perguntas, coisas que eu faço que vão soltando essa conexão com o público, porque
Uma coisa que eu acho que é o mais importante disso é o seguinte: o trabalho, ele está acima da gente, indivíduo. O Uhum. trabalho, a sua missão, o que você entrega, ele tem que ser mais importante do que a sua vergonha de falar em público. Ele tem que ser mais importante do que o seu medo de falar alguma besteira e ser julgado. Então hoje, quando eu vou fazer um conteúdo na internet, que eu falo assim, vai ter gente me criticando, posso ser cancelado. Cara, tá alinhado aos meus valores? Tá alinhado ao meu propósito? Tá alinhado ao que eu acredito? E hoje a minha base é a minha filha. Eu falaria isso para minha filha? Falaria. Então eu vou falar, eu vou fazer esse conteúdo aqui, porque eu acredito que é isso que eu tenho que falar com a minha filha. Eu falo Ótimo. e eu critico às vezes coisas e pessoas mesmo, porque eu acho que estamos aí para dialogar. Eu não estou apontando a pessoa, né? Eu não critico o indivíduo, eu critico o que a pessoa falou. Se eu tiver que mostrar, eu vou mostrar, sem prejuízo nenhum. Eu não estou brigando com ninguém. Acho que a gente está aqui Uhum. para conversar, dialogar, são ideias. Agora, tem pessoas que têm ideias que eu acho que são esdrúxulas. E eu vou falar mal dessas ideias esdrúxulas, sim, porque é meu papel como educador. Se a minha filha vem e fala para mim, nossa, tal fulano falou isso. Ela não faz ainda porque ela é muito pequenininha, mas se ela vier, né, quando ela vier e falar alguma coisa, eu vou falar assim, não, minha filha, não é assim, tá? A vida não precisa ser assim, pode ser assim também. Porque o mundo é muito grande, as ideias são muito grandes. Então a gente Uhum. tem que dialogar e se comunicar e perder a vergonha de expressar o que a gente sente. Porque se está dentro de você, é o que você pensa. Pode ser que você aprenda, pode ser que você fale uma besteira e alguém te corrija e você, com toda a humildade do mundo, fala, não, tudo bem, eu errei. A gente tem que estar aberto a isso também, né? Alguém vai falar alguma coisa que você depois vai rever e falar, realmente, isso daqui é uma coisa que eu falei que eu não fui feliz. Tá tudo certo. Né? Todos nós estamos Isso aqui para aprender. é um ótimo ponto da gente poder errar e tá tudo bem com isso. Né? A gente Sim. poder. E uma coisa que eu falo bastante também pro pessoal aqui é, gente, o quanto a gente não perde muitas vezes oportunidades grandes Uhum. por não conseguir se colocar, por medo de falar em público. Sim. Então, por exemplo, essa outra pessoa que não aceitou esse convite, ela pode ter perdido uma grande oportunidade na vida Sim. dela. Mas você agarrou essa oportunidade. Sim. E é aquilo, não me sentia totalmente pronto, mas eu dei o sim, né? E o que eu digo para as pessoas é, busca então se preparar também, né? Então, É total, se preparar e seguir um pouco a intuição, sabe? Eu acho que a gente tem uma intuição. Dizem que a mulher tem uma intuição mais aflorada que a do homem. Eu acredito nisso, pelo que eu vejo da minha mãe, da minha esposa. A mulher, acho que ela não é que ela tem mais aflorada, ela sabe escutar melhor a intuição dela. O homem tem uma barreira com isso, né? Eu acho que existe uma a intuição não é uma coisa mística, não é uma coisa é, que, que a gente está falando aqui de pseudociência. É de fato a gente se escutar, porque tem a gente tem 95% do nosso cérebro trabalhando no inconsciente. uhum, A gente coloca no consciente só 5%. Então tem muita coisa de baixo aqui da gente que a gente não está ouvindo. E a gente às vezes repete padrões, repete coisas que não estão alinhadas a gente. Isso tem uma ligação muito grande com a vida financeira também. Quando a gente se escuta, a gente olha para a nossa essência, a gente é mais a gente mesmo. E aí a gente consegue escutar mais a nossa intuição e saber o que a gente, para que lado a gente vai, para um lado ou para o outro. A gente nunca tem certeza de nada. Quando eu saí do Rio, morava lá, trabalhava lá, gostava de morar no Rio e vim para São Paulo sem conhecer basicamente ninguém, assim, tinha uma outra pessoa que eu conhecia que estava morando uhum, aqui. Eu não tinha certeza se o trabalho que eu não conhecia educação financeira, nem sabia se isso dava certo. Confesso que eu era até meio descrente com isso. Não sabia o que me esperava. Era uma oportunidade de trabalho. E eu sabia que São Paulo tinha mais oportunidades de trabalho do que o Rio. Então, se não desse certo nessa oportunidade, eu ia conhecer alguém. Então, eu sabia que eu tinha que vir para cá, sabe? Uma coisa assim. já tinha Então, eu intuição tinha essa ali. intuição que eu tinha que vir para cá. Eu tinha que sair dali e vir para cá. Então, a gente tem que talvez escutar um pouco mais isso. E se você fala assim, eu preciso me comunicar, e você está fazendo isso e não está conseguindo, talvez tenha outras coisas que você precisa também abandonar, se preocupar menos e dar um Uhum, espaço para a gente, para poder enfrentar. Porque tudo que a gente às vezes dá muita atenção, ela pode sim focar, crescer,
mas a gente, se der muita atenção para coisas que são ruins, a gente acaba deixando ela maior do que ela é. É igual, assim, lá, essa caneca aqui, ela pesa, sei lá, 300 gramas, mas não importa muito o peso da caneca, né? Se eu ficar 1 minuto com ela na minha mão, não vai fazer diferença nenhuma, mas se eu ficar o dia inteiro tentando segurar essa caneca, ela vai ser muito pesada para mim. E o peso dela real é o mesmo, mas para mim ela vai ficar muito pesada. Eu fiquei com ela, meu braço vai doer. Vai ficar muito tempo na minha mão. Então, às vezes, a gente tem que soltar um pouco as preocupações que a gente tem de, eu vou errar, alguém vai me julgar, vão rir de mim. E a gente perde a oportunidade com isso. Então, larga um pouco isso, esquece um pouco isso e vai. Porque a gente perde a oportunidade. Quantas vezes a gente já deixou de perguntar para o professor na escola alguma coisa por medo de alguém zoar da gente? Quando a gente é adolescente, tudo bem, isso acontece mais. Mas se é adulto, tudo bem se vão rir de você. Seja você. Busque ser cada vez mais você, porque a tua verdade é só sua. A gente tem que ter mais confiança nessa nossa verdade. A gente tem que ter mais amor por essa nossa verdade. Porque ela não tem o certo e errado, é a nossa verdade. Então vamos respeitar o outro, ser humildes para aprender também, porque não existe verdade absoluta, mas também expressar a nossa verdade é você contribuir, deixar a sua semente para outras pessoas, e você pode muito bem falar às vezes alguma coisa dessa, igual eu falo, né, às vezes, poxa, isso que o fulano falou, eu não concordo. Às vezes a pessoa tem a humildade também para escutar e falar, realmente, você disse uma coisa que me fez pensar. A gente tem que ser um pouco mais assim, tá aberto a aprender, a mudar, mas também falar para os outros, porque tem pessoas que estão abertas a mudar e a melhorar. E esse é um ponto super difícil, a gente ter coragem de... Assim, eu vejo muitas pessoas que não têm essa coragem de discordar, né? A gente quer ficar em cima do muro e a gente não se posiciona. Por quê? Porque a gente tem medo do que a outra pessoa vai pensar. Se você criticar a pessoa, com certeza ela não vai gostar do que você está falando. Mas se você criticar a ideia, a visão, o posicionamento, você consegue criticar de forma construtiva, realmente. E aí você pode realmente dizer assim, olha, isso que você falou eu concordo, isso que você falou eu concordo, isso aqui que você disse eu não concordo. Com tranquilidade, de forma neutra, sem raiva, sem querer brigar, sem efusividade, de forma tranquila, dizer, olha, não concordo com isso. E aí não é a pessoa que você está discordando, é o que ela falou. Aí vai dela também ter humildade, maturidade para saber ouvir. Porque se ela se sente ofendida por você discordar dela, ela está sendo imatura. Porque ela está atribuindo ao seguinte, tudo que eu falo tem que ser, né, concordado. Todo mundo tem que concordar e minha verdade então é absoluta. Isso é uma baita falta de humildade do lado dela. Então, e tudo bem, se você criticar ela reagir, você não pode perder a oportunidade de se posicionar. Porque se posicionar é uma coisa que é o seguinte. Se você está aqui, pode ver, usando macaquinhos aqui de exemplo, você tem uma coisa aqui. Se a pessoa fala uma coisa e ela invade uma coisa que você concorda, quando você concorda com uma coisa que você não concorda na verdade, você está fazendo isso aqui, você está recuando. Você está deixando a pessoa entrar dentro de um território que você não deixaria de forma consciente. Se você fosse escolher, você que abriu mão aqui, e aí você está, ao concordar com essa pessoa, ao dizer sim para ela, você está dizendo não para você. E se você diz não para você com frequência, você está se anulando. Você está virando refém do que as outras pessoas querem, do que as outras pessoas desejam, do que as outras pessoas impõem para você. E aí, em algum momento, isso vai estourar em você. De alguma maneira, você vai espanar e você vai descontar, provavelmente, em alguém que não tem nada a ver com isso, inclusive. Pois é, eu vejo bastante isso acontecendo e eu falo para as pessoas, gente, não tenha medo de se posicionar. Porque na hora que você faz isso, você cresce também, né? Sim, sem dúvida. Aliás, conta pro pessoal essa parte de crescer no Instagram. Você falou que há 2 anos, só que virou um Instagram mais profissional. Você acha que essa parte de se posicionar te ajudou a conquistar mais pessoas que pensam como você, atrair o público certo?
Eu acho que tem um pouco isso, mas a coisa de Instagram é muito curioso, né? Porque essas plataformas funcionam com algoritmos, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito de você fazer conteúdo ali mesmo, Uhum. frequência. Constância, né? De estar É, sempre postando. você ter o seu discurso é uma coisa que você vai refinando também. E eu tenho feito isso também, refinando. Porque às vezes Uhum. a nossa tendência é querer falar de tudo, né? Não dá pra falar de tudo. Eu tenho esse posicionamento, que é paternidade e finanças. E nesse segmento eu sou o maior da minha, né, sobre paternidade e finanças. Não tem ninguém que tenha um alcance que eu tenho. E eu tive alguns vídeos que eu falei, que eu fiz, que viralizaram. Isso dá bastante crescimento. Então teve umas alavancas assim de muito crescimento em algumas vezes só. Mas aí você tem também que engajar e reter a pessoa. Então é você continuar falando. E é legal porque você vê que tem pessoas que realmente são aquelas que são as mais, mais ávidas pelo que você está falando. Elas estão ali meio que na frente. Você posta uma coisa, ela já vai na mesma hora, já curte, já comenta, já faz sentido, sabe, para ela. Então é um pouco desse discurso que eu tenho visto assim para onde eu vou, porque elas me ajudam a entender um pouco também de várias coisas que eu falo que fazem sentido para elas, porque se eu tô fazendo um negócio desse é para ela que eu tô fazendo, não é para mim, né? Então é para Uhum. ela realmente se comunicar. Então tem muitas coisas que eu estudo, que eu acredito, que eu falo e tem uma frase que eu gosto muito, que é de um livro chamado Kybalion, é muito antigo, É. que ele fala que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Significa que muitas vezes a mensagem passa na nossa frente uma, duas, 10 vezes e a gente não realmente entende essa mensagem. Mas quando seu ouvido estiver pronto, você vai absorver. Então essa repetição também de você dizer essas coisas, às vezes é repetitivo, mas a pessoa entende na terceira vez porque ela não estava preparada para aquilo, não estava no momento de ouvir aquilo. E Uhum. tudo bem. Então tem muito de você também falar, se posicionar, de você trazer sua mensagem, de você falar o que você acredita e ter essa frequência também. Essa é uma coisa difícil para mim, porque eu trabalho, né, eu tenho um monte de coisa para fazer. O Instagram é a 10ª coisa que eu consigo fazer. Então eu consigo uma vez por dia fazer um post. Quando eu estou na esteira lá, que é uma prioridade para mim exercitar. Então eu faço normalmente de manhã cedo na esteira. Às vezes eu consigo fazer um, às vezes eu consigo fazer o outro à tarde. Muitas pessoas me perguntam: ah, você tem alguém que te ajuda? Não. Já tentei ter e dá mais trabalho. Porque aí a pessoa vai postar uma coisa que não é o que tá no meu feeling aqui. E eu vou muito do feeling. Uhum. Poderia até fazer mais postagens se eu tivesse pessoas me ajudando, mas. Né, ou pessoas que me ajudassem de outra maneira, né, com vídeos, é uma coisa que é difícil fazer também. Mas por enquanto eu tenho feito de forma muito, muito independente e tem funcionado assim, sabe? Falar o que eu acredito. E o que eu estou vivendo também. Não é igual para todo mundo. Uma outra coisa Uhum. também que eu vejo que tem muito na internet, que eu sou totalmente contra, é esse discurso que é conservador, na verdade, assim, conservador de uma maneira muito ruim, porque tem coisas que são boas da gente conservar, tem muitas outras que não são boas. E esse discurso que eu tenho visto é de que o homem é que precisa ser responsável por fazer dinheiro, por buscar as finanças, por trabalhar e ganhar dinheiro. E que a mulher tem o papel de ser uma pessoa, né, que cuida apenas da família, que fica em casa cuidando da família, a protetora. A que cuida é a mulher e o homem é o que corre atrás para fazer dinheiro. Parece aquela história, sabe, do homem das cavernas que ia lá matar o leão e voltar, herói, com a caça, enquanto a mulher tá lá esperando e faz a Uhum. comida dele. Isso é uma coisa tão antiga, nem minha avó falava disso, meu avô falava disso, sabe? Então eu falo muitas pessoas, gente, o dinheiro, ele é uma questão individual. Você pode ter uma família onde você decidiu, claro, não trabalhar e a outra pessoa trabalha. Mas o dinheiro é uma coisa individual. E o que mais tem hoje no meu Instagram são mulheres que se separaram
ou tiveram alguma questão que precisaram lidar com o dinheiro pela primeira vez. 70% do meu público é feminino. É interessante, porque eu sou um cara falando de finanças. Quando, né, tem outras tantas mulheres por aí que falam de finanças. E muito bem, inclusive. Várias que eu conheço, inclusive. Mas eu sou um cara que fala de finanças, fala de paternidade. E 73% das pessoas que me seguem são mulheres. E eu falo muito isso. Justamente porque eu tenho esse público feminino. Mulher, não é o seu marido que vai fazer dinheiro e você vai ficar em casa. Se você quiser, tudo bem, mas a chance de você não saber lidar com o dinheiro em algum momento você precisar é muito alta. Você precisa sim aprender a fazer dinheiro e aprender a lidar com o seu dinheiro. Porque é a sua profissão, não é só o dinheiro, não. É a sua profissão. É o seu desenvolvimento como indivíduo, como pessoa, como adulto. Essa história de homem vai buscar dinheiro, a energia masculina faz dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Onde vocês vivem? Que mundo que vocês E vivem? eu vejo muito o contrário. Até eu trabalho com mulheres muito poderosas Sim. e às vezes elas já ultrapassaram em questão financeira o marido. Sim, e tudo bem. E eu acho isso maravilhoso, inclusive. Acho que esses caras, sinceramente, eu acho que esses caras, que são homens, né? Porque nunca é uma mulher falando. E tem até mulheres que falam sobre isso, que eu acho mais impressionante ainda. Mas eu acho que esses caras que ficam aí na internet falando que o homem é que corre atrás do dinheiro e a mulher tem energia feminina e fica em casa cuidando, esses caras são os caras com a masculinidade mais frágil que existe. Porque eles têm medo que a mulher tenha mais dinheiro do que eles, que ela tenha mais poder, porque o dinheiro é poder, e eles sabem disso, eles não são ingênuos. Então é o cara que tem uma fragilidade totalmente, uma masculinidade totalmente frágil. Porque o homem de verdade não se preocupa se a mulher dele está trabalhando e fazendo dinheiro, não. Não é uma questão. E você não é menos homem se a sua mulher ganha dinheiro e trabalha, não. Pelo contrário. São seres humanos. A pessoa trabalhou, a pessoa estudou, ela tem que ter, inclusive, um pé de igualdade com você mentalmente, intelectualmente. Né? Então, na minha visão, é totalmente uma fragilidade. Acho que o homem ele tinha esse papel, né? Lá na época dos nossos avós, o homem tinha esse papel de que vai trabalhar. As mulheres não eram permitidas trabalhar. A mulher não podia tirar não podia abrir a conta no banco até os anos 70, nos Estados Unidos, na Inglaterra, não no Brasil não. A mulher não tinha direito a abrir uma conta em banco até 50, 60 anos atrás. O homem teve até pouco tempo atrás esse papel, essa exclusividade no direito do trabalho. A mulher não podia nem votar até os anos 30. Então, o homem foi perdendo esse papel e a mulher foi ganhando. O que sobrou realmente para esse homem com masculinidade frágil? Buscou aceitar que sim, as mulheres estão aí para trabalharem e devem trabalhar e ter um salário equiparado ao do homem, sim. Tem que ter cuidado. E sim, você precisa, cara, tomar conta da sua família. Você precisa cuidar dos seus filhos. Você precisa, sim, aprender a fazer comida. Isso não é ser menos homem, não. Isso não é ser feminino. É você não ajudar em casa. Que isso, galera? Que mundo que essa galera tá vivendo, pelo amor de Deus. Então, assim, eu falo sobre isso sim, porque eu acho que é uma pobreza de espírito gigantesca. E é um bando de homem fraco que fala de ser homem e, na verdade, ele tá ferido ali dentro porque ele não é homem o suficiente para estar com uma mulher que tem uma profissão e ganha tão bem ou mais do que ele. Concordo. Que bom. E ó, Tudo bem se não concordasse também. Sim. Tá tudo certo. A gente tá conversando. E conta pro pessoal o que eles podem encontrar no seu livro. Porque o pessoal vai ficar curioso aqui, não, quero saber mais agora. Então conta pro pessoal onde eles podem te achar sobre o seu livro. Legal. O meu livro encontra no meu Instagram, no link da minha bio no Instagram. Quem quiser o livro... eu trouxe um amuleto para você. Olha. O amuleto, que é o seguinte, o amuleto eu acredito muito nos símbolos, eu gosto muito da simbologia. Eu acho que nós vivemos, né? Todas as aglomerações urbanas, todas as comunidades humanas, trabalham com símbolos e eu acho que esse símbolo é muito poderoso, que é o que eu trago no meu livro, assim, como mensagem principal. Nossa vida financeira é um reflexo da nossa vida como um todo.
E ela faz o caminho inverso também. Ela reflete a nossa vida como um todo. Se a gente não está bem com a nossa família, se a gente não está bem com o nosso trabalho, se a gente não está bem com a nossa missão, se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente tem dificuldade de lidar com a vida financeira. Mesmo que você tenha dinheiro, tá? Ter dinheiro é uma parte do processo. Mas muita gente que tem dinheiro também não vive bem financeiramente. Então começa pelo... O símbolo é assim, né? O coração, depois o dinheiro, porque o coração é o que eu represento a nossa essência, a nossa humanidade. O coração é o que... É o órgão mais importante, não é o cérebro. Inclusive a neurologia estuda que a gente primeiro sente, depois a gente pensa. Tudo primeiro é sentimento, tudo primeiro é emoção, que vem antes ainda do sentimento. O sentimento é a interpretação da emoção. Então a emoção é a primeira coisa que vem de informação para nós, do mundo. A gente vem e sente primeiro antes de pensar. Se a gente aprende a regular bem as emoções, a gente aprende a colocar as emoções num lugar correto, a gente equilibra melhor a nossa vida. E aí, consequentemente, a nossa vida financeira vem também junto com isso. Então, eu trouxe um amuleto para você, para você se lembrar disso. Não precisa... Eu já vou colocar aqui agora. Poxa, obrigado por abrir o seu coração para isso. Pode pendurar na porta para atrair dinheiro, pode usar de marca-texto do livro também. Ele é um amuleto e ele traz essa simbologia. E no livro eu trago isso que eu falei agora bem didático, de forma bem didática. Eu trouxe inclusive para você. Porque o Emoções Financeiras ele é uma metodologia de 3 semanas. Você pode fazer em mais tempo, pode fazer em menos tempo, mas ele é feito para você consumir ele em 3 semanas, onde eu trabalho 3 etapas, uma por cada semana. Então, primeiro é o autoconhecimento, que é uma habilidade, não é você sentar lá em cima da montanha e ficar meditando, não, igual o sábio da montanha, não precisa ser isso, cara. O autoconhecimento é uma habilidade realmente concreta para a gente entender a gente mesmo, primeiro, para depois tomar decisão. A gente quer tomar decisão, quer resolver problema antes de entender o problema. Quer tratar a febre com remédio para febre. Mas a febre é apenas um sintoma de uma coisa que está atrás dela. É uma infecção, alguma coisa que você está sentindo. Né? Uma inflamação. Se você tratar só a febre, você não vai tratar a origem dela. No livro eu trago o autoconhecimento, que é a primeira etapa, depois a autorresponsabilidade, que é a segunda etapa, que é você realmente entender como você vai assumir isso. Eu mostro aqui por exercícios também, e colocar isso no seu sistema. E a terceira etapa é o autocontrole, que eu chamo de montanha dos 3 autos. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocontrole. Essa é a base da metodologia. Obviamente eu trago várias coisas aqui, histórias de pessoas, que você com certeza você que está aí vai se identificar com algumas histórias aqui. Eu trago fluxos da vida financeira, como a gente trabalha a vida financeira. Ou é de forma tóxica ou é de forma saudável. Eu mostro como você faz isso. Ele é muito simples, realmente é um livro bem... tem aqui um trabalho que eu já desenvolvi em cursos com mais de 10 mil pessoas. É muito didático e é para qualquer pessoa. Então, se você já tentou fazer, resolver isso, a planilha, já tentou aprender sobre isso e não conseguiu, dê mais uma chance aqui com o livro, porque ele é realmente feito para qualquer pessoa. Eu tenho um teste dos avatares financeiros aqui também, que é um teste bem lúdico que você faz para você descobrir qual que é o seu avatar financeiro. Tem aqui 6 avatares: águia, gato, cachorro, ovelha, urso e coruja. Então você pode... Fiquei curiosa agora. Então, o seu avatar vai descrever o seu perfil de uso do dinheiro, vai descrever como você está se comportando e o que você pode melhorar. Né? O que você quer melhorar, o que você quer manter. Isso daqui é todo baseado em psicologia do dinheiro, tá? Eu fiz os animaizinhos de forma lúdica para ficar legal, né? Para ficar bonitinho. Mas ele tem uma base científica aqui, tem várias coisinhas, várias atividades para você ir fazendo. Tudo simples, tá? Não é para você... Realmente você consegue aqui, lendo 15 minutos por dia, você consegue em 3 semanas finalizar o livro e já ter um guia aqui para você seguir na sua vida financeira. Tá? Então é bem legal, tem muita história, tem muito exemplo, tem frases aqui, ó, tem frases bem legais que a gente vai colocando, né? Ó, esse é um dos motivos que leva a maioria das pessoas a ter dificuldades em lidar com o dinheiro. Elas não falam sobre isso abertamente. Então, falar sobre o assunto já é uma forma de você começar.
Ó, se a solução fosse apenas ter dinheiro, ninguém com renda alta ficava endividado ou depressivo. Pois é, Então, eu vou a frase é trazendo, uma verdade. né? Falo sobre juros. Ó, pagar juros é pagar pelo aluguel de um dinheiro que não é seu. Uhum. Várias frases aqui que estão dentro do livro também, eu só destaco elas aqui, né? Ó, o caminho real para a liberdade financeira é muito mais profundo que uma planilha. Planilha é só uma ferramenta. Não é a solução na sua vida, a ferramenta. Então, é um processo de autoconhecimento emocional para revisar as crenças que cultivamos durante toda a vida. Nós cultivamos as crenças, mas não precisam mais nos acompanhar. A gente não precisa levar isso para sempre. Não vou falar todas as frases aqui, não. Né? Deixa eu deixar o pessoal Tem curioso que terminar aqui o aqui. podcast, mas eu convido vocês a conhecerem esse trabalho. Várias pessoas de referência já leram e colocaram aqui, gentilmente colocaram aqui as frases sobre o livro, né? A Abílio Diniz, a Natália Arcuri, que é uma grande presença nesse tema, né? Uma grande influenciadora nesse assunto. A Isabela Camargo, minha esposa, claro, tem que estar aqui. O Guilherme Benchimol, que é presidente da XP, fundador da XP, né? A Sofia Esteves, que é fundadora da Companhia de Talentos, faz um trabalho maravilhoso com jovens. Geraldo Rufino também, que é um amigo e é um grande empreendedor. Bom, outras pessoas também leram e colocaram uma palavrinha aqui de incentivo, né, sobre o livro. Eu vou assinar para você aqui também, fazer uma dedicatória. E já agradeço Muito pelo obrigada, convite viu? de estar aqui. Gente, olha o que ele conseguiu fazer, né? Essa questão de você ter o seu posicionamento, saber escutar o seu público. Quando você fala assim, eu sei que 73% são mulheres, olha, né, a vida que elas estão tendo, que elas estão buscando. É isso a comunicação, né? A gente conseguir trazer a nossa verdade, a nossa autenticidade e a gente saber escutar, né? E conseguir se posicionar. Então, muito obrigada pela presença. E como eu sempre digo, quem se comunica bem, vai além. Porque pra gente se comunicar bem, a gente tem que trazer essa autenticidade, esse autoconhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, parabéns pelo trabalho, pelo projeto. E eu não falei onde era vendido o livro, né? Acho que eu falei tanta coisa, eu não falei. Você falou do seu Instagram. Não, perdão, vamos lá. Tá vendo? Tem que aprender, né? A ser mais conciso aqui, gente. Eu saio falando, vocês estão vendo. Tem no link do meu Instagram, que é o Papai Financeiro, para quem quiser me seguir, Papai Financeiro, tem o link lá, que aí compra com amuleto ou com a dedicatória, se quiser. Se quiser comprar na Amazon, tá lá na Amazon, tá nas livrarias todas pelo país também, na livraria física, se você quiser ver o livro. Então, fica à vontade, não tem que comprar em lugar nenhum específico, aonde você quiser. O que importa é você começar aqui a sua jornada. Muito bom. Com certeza, todo mundo tem que desenvolver esse lado financeiro também. Sim, a vida financeira desenvolvida abre espaço para você ter saúde mental, equilíbrio com a família, equilíbrio de relacionamentos e até produtividade no trabalho, sabia? A pessoa que está endividada, ela produz muito menos do que a pessoa que está com as finanças organizadas. Então, faça isso por você, faça isso pela sua família, pelos seus filhos, que vão, né, agradecer sem dúvida. Você ter uma vida financeira equilibrada não é você ficar rico, correr atrás de ficar milionário. É você ter uma vida financeira com fazer melhor com o que você tem hoje. E claro, buscar prosperar, buscar crescer, com certeza. Mas como que você faz melhor com o que você tem hoje? Você vai viver, né, viver na busca por mais e nunca vai ser suficiente. Então aprenda a viver bem e viver com qualidade. E aí você vai conseguir abrir espaço para, inclusive, buscar fazer mais dinheiro. Com certeza. Então, obrigada, viu, pela presença. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui também. Deixem seus comentários, coloquem o que vocês tiverem de dúvidas. Vão lá no Instagram do Papai Financeiro para aprender muito mais. Legal. Tchau, tchau.